Sou o Dr. Dorival Gomide, cirurgião de endometriose há 18 anos. Ao longo desse tempo, ajudei mais de 10.000 mulheres a restabelecerem a qualidade de vida. E o objetivo desse canal é levar informação para um número cada vez maior de mulheres. Um número de pessoas que eu jamais conseguiria atingir dentro das paredes do meu consultório. E hoje, nessa versão de bate-papo, de conversa, eu estou aqui com a doutora Pamela Eiras. A Pamela, para quem não sabe, é a responsável por eu estar falando aqui com vocês através da câmera, através do celular, porque quando a gente se conheceu, eu realmente tinha aquele Instagram mais superficial, né? E ela olhava para mim e falava, não, você tem que ajudar, você tem essa função, seu papel é levar informação, olha aqui, né? Você tem muita gente para ajudar, não pode se limitar aqui dentro. Então, primeiro, obrigado, Pamela. Na verdade, parte desse projeto tem seu nome, tem aí a sua assinatura, porque foi através do seu incentivo que realmente eu comecei a criar coragem de vir falar aqui. Então, primeiro, obrigado, né? Realmente é muito importante e o seu papel é fundamental nessa história. E parabéns, para mim é uma grande alegria ter sua amizade e poder trabalhar junto aí semanalmente, né? Então, queria que você contasse também um pouquinho dessa história, como é que a gente começou, Com né? certeza. E falasse aí como é que tudo isso se iniciou também, essa mudança que teve, essa visão que você tinha, né? Você já trabalhava com endometriose quando a gente se conheceu, Uhum. né? Tivemos um caso que você me encaminhou aí, foi esse Sim, início, você vai contar, sim, sim. e eu queria que você trouxesse também como foi essa mudança, sua divisão. Perfeito. Nossa, Dori, que alegria, assim, eu acho que a gente, quando começou a conversar, eu ficava sempre, Dori, você tem que fazer, você tem que fazer. Não pode ser muito técnico, as pessoas querem saber também quem é você, né? Eu acho que a gente, Pegava no pé até da foto do perfil, não, você não tem seu rosto no seu Instagram, eu olha, quero ver o seu rosto, que as pessoas não sabem quem é você, só que não tem uma foto. foi. E é muito bom saber que, né, eu tive parte nisso, nesse projeto, porque eu acho que a gente cresce com pessoas, né? E eu acho que é bom saber que eu pude trazer algo para acrescentar para você, porque para mim é o que eu sempre falo para você, você me acrescenta todos os dias, né? E todas as vezes que a gente conversa, quando a gente fala de cirurgia, eu sempre tentei mostrar muito isso para você, o quão incrível você é, né? O cirurgião que você é, o quanto você transforma a vida das mulheres. E às vezes você com tanta expertise, né? E a gente, com tanto que a gente se especializa, às vezes se limitando a ficar ali, né, guardado na caixinha. Então eu acho que fico muito feliz por ter feito parte disso. Com certeza. E na verdade a nossa história começou, eu lembro muito no dia que uma colega me chamou para operar com ela, um caso em Atibaia, né? Eu sou de Atibaia, então eu sou a Pamela, eu sou ginecologista. Eu sou de Atibaia, então eu atendo em Atibaia, meu consultório é lá. E aí uma colega, eu já tenho, né, uma história com a endometriose, com a cirurgia minimamente invasiva. E o meu foco no consultório, eu tenho muito a parte clínica, né? Então eu ainda atendo muito, né, as mulheres tanto com endometriose, mas também com menopausa, né? Ainda não, ainda bem, né, que você atende, que poxa. Exato, eu faço muito a parte clínica, né? Eu gosto muito da parte clínica, né? Então, hoje minha maior atuação é na endometriose e na menopausa. Também tenho uma formação em sexualidade, né? Que foi muito mais com a ideia de agregar ao consultório, né? Então, é isso que eu faço hoje. E aí, na verdade, a nossa história começou quando uma colega de Atibaia me chamou para uma cirurgia em Atibaia, que você ia lá para auxiliar. E aí eu fiquei muito triste de não conseguir ir, eu não lembro por quê, mas não consegui ir. E aí depois eu falo que as coisas acontecem na nossa vida de uma forma que ou é Deus ou é uma energia muito maior que vai acontecendo, porque eu resolvi depois te mandar uma mensagem e aí você foi muito acolhedor, né? Falou, não, pode vir ver as cirurgias. E aí eu comecei a vir só para ver vocês operando. E aí eu comecei acho que foi bem na pandemia mesmo, né? Foi em Verdade. acho que 19 para Pra 20 20, ali. a Foi bem no virada, né. comecinho, exato. Eu lembro que ainda vim, não sabia nem se podia te cumprimentar, né? Porque a gente estava naquela situação. E aí acho que tudo começou, né? Eu comecei a vir ver vocês, aí comecei, né? Ah, Dori, posso entrar com vocês? E aí acabou que a gente foi fazendo esse processo, foi um processo natural, né? Eu acho que quando a gente tem uma equipe estruturada, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial da equipe, né? Cirurgiões com tanta expertise, eu acho que isso modifica, né, o curso da doença e das histórias das nossas pacientes, que é o que a gente quer, né, modificar a vida delas. Sim.
Então eu acho que foi assim que foi acontecendo natural, né? E assim, né, pô, a gente tem um conceito de equipe diferente, né, na Exato. verdade, divisão de tratamento da endometriose, né, e era uma coisa que eu, né, às vezes o colega que faz, às vezes, cirurgia de laparoscopia, mesmo às vezes há um certo tempo, ele traz alguns conceitos cirúrgicos. E a gente já tem um conceito realmente de buscar a resolução do problema, né, pá. E acho que é isso que muda muito também o resultado final, né, é buscar a todo custo tirar a endometriose, né, e acho que lembro que você me comentava isso, né, nessas cirurgias, né. É as nossas é a minha grande angústia, né, na verdade, eu hoje o que eu vejo, Dori, que eu acho que é o que motiva a gente sempre faz essas trocas, que eu acho que é o que nos motiva, não só me motiva, é transformar a vida da mulher. É. Então quando a gente vê uma mulher que chega com dor limitada, com todo o impacto na vida sexual, na qualidade de vida, meu, a gente não quer viver dessa forma, né, e aí quando você vê que com uma cirurgia bem feita, resolutiva, você consegue modificar a vida dessa Sim, mulher, eu acho que isso motiva a gente, né, é a sim. transformação que motiva, Na né. verdade, é aquele sorriso do pós-operatório, né, na verdade, é você ver que realmente você fez parte de uma história, né, e ajudou aquilo a construir, né. É exatamente isso, Pamela. E o quanto é importante, né, a gente ainda tem ainda a evoluir nesse sentido, porque você trabalhando com endometriose, quantas pacientes ainda te procuram com históricos de cirurgias, uma, 2, 3 vezes, e com dor, né, frustradas muitas vezes. E até com medo, né, quando você fala: "Olha, seria interessante uma nova abordagem cirúrgica", a paciente tem pavor de ouvir, né, porque na verdade ela já passou por 5 cirurgias que não foram resolutivas, Muitas, e a doença vai voltar, né. né. Então, é um conceito que a gente sempre traz, né. Será que realmente a doença voltou, né, Pam? Ou ela Ou ficou, ela ficou? né. É uma coisa que a gente sempre vê muitas vezes, uma cirurgia não resolutiva, às vezes até atrapalha, né. Gira uma fibrose, aquela Cauteriza, né, e faz cauteriza. as cauterizações iatrogênicas, né. E assim, lembrando, endometriose é uma doença inflamatória, mais uma vez. Se você quer saber por que que a endometriose é uma doença inflamatória, procure algum lugar do vídeo aqui, que eu vou deixar que eu já contei o motivo da endometriose ser uma doença inflamatória. Mas enfim, uma vez que eu tenho aquela doença inflamatória, se eu não tiro ela, em vez de tirar lá a minha farpinha, dando spoiler desse vídeo, spoiler não, falando desse vídeo que eu falei, em vez de tirar ela, eu fui lá e fiquei raspando, cauterizando, cutucando, eu inflamei mais aquilo, Piorou pior a ainda. dor, né? É Exato. legal poder ver essa diferença, né? Ver o quanto isso impacta na vida das mulheres. Ô Dori, outra coisa que eu acho importante, né, é o que é feito de controle, né, na rotina dessas pacientes em casos mais graves, né, então a gente faz o controle do mapeamento no pós-operatório, Uhum. né, e é isso que a gente conversa com muitas equipes que acaba não sendo feito, mas eu acho que até para paciente como uma libertação, é depois olhar e falar: "Nossa, eu tô livre da doença, eu tô curada da doença", né. E assim, aí é outro ponto, né, pá, é a questão de quem faz o exame, né. Eu acho Sim, que você viu o essencial. quanto eu sou chato e acabei te contaminando com essa chatice aí de exames, né, quem opera aqui Modifica, né. sabe que eu opero com exames de 2, 3 colegas aí que eu indico, porque realmente é o exame que te direciona, né, e Total. te contaminei com isso, né, poxa. Total, total. E na verdade, assim, eu falo que cada vez mais está mais claro para mim que é juntar a clínica, o exame clínico e um exame bem feito, Exato. né. Então a gente é chato com o exame, mas muda muita coisa, né, Dori? Opa, e uma coisa que até uma curiosidade que eu nunca te fiz essa pergunta, mas me deu agora nesse momento. Ah, lá Não, vem. não, Ele é não, não. reflexivo. Isso, Ele é. isso é verdade. Eu sempre recalculo a rota. Sempre olho para ver se estou no caminho certo, né? Isso é todo mundo ali, né? Em casa, minha esposa, a Mel fala muito isso para mim, né? Mas enfim, mas não é nada demais. É mais uma questão que eu fiquei na dúvida é a seguinte: depois que a gente começou trabalhando, você começou a fazer mais diagnóstico de endometriose? Algum sintoma que agora se fosse para... Total. Tem um. Na verdade, eu via muitos sintomas urinários, mas eu não conseguia ter muita clareza dos sintomas urinários, eu achava que poderia ser muito algo de bexiga. E eu lembro de várias trocas nossas, e hoje eu tenho muita clareza. Até quando eu faço consulta online,
eu consigo falar para paciente, isso é queixa de assoalho pélvico. Olha só. Então, de doença que acomete inervação de assoalho pélvico, né? Só para paciente que está ouvindo conseguir entender. Mas eu acho que isso, você trouxe para mim muito essa clareza de tipo, pã, não, esse sintoma não é daqui, esse sintoma é do nervo acometido. Então, eu acho que isso me trouxe muito mais clareza, inclusive para diagnóstico, É de um consulta sintoma online, muito inclusive. frequente. E a gente vê muitas vezes, a gente relativiza muito esse sintoma urinário. E assim, já passou o episódio aqui com a Marcela, né, a Marcela Bardi, que é fisioterapeuta pélvico, e também com a Elaine, a urologista, Elaine Bronzato, doutora Elaine Bronzato. E nos bastidores, nem saiu no vídeo, né? Mas eu perguntei para elas, vocês acreditam em bexiga hiperativa? Elas olharam para mim assim, eu falei, olha, porque para mim, bexiga hiperativa é endometriose não diagnosticada. A Marcela fez uma cara assim para mim, tipo, você não vai dizer isso. Eu falei, mas não Que resisti, muitas né? receberam o diagnóstico de bexiga hiperativa, E né? era Exato. uma endometriose não Uhum, diagnosticada, uhum. né? O quanto isso impacta. Fora a questão de fertilidade, né? Eu acho que isso Paciente, também mudou muito o meu olhar, Dori. Inclusive como mulher, né? Eu acho que por eu estar, né, hoje 40, 41, e a gente ter muito esse olhar para profissão, né? E às vezes a gente acaba esquecendo da questão limite de reserva e idade e ovário. Então eu acho que, e pelas minhas vivências pessoais, hoje eu tenho muito uma cautela com o ovário e com a reserva ovariana. Então acho que isso me trouxe muito esse olhar. que é um ponto importante, né? Assim, Uhum, a gente vê muita paciente, hoje em dia a mulher realmente se dedica mais ao trabalho, sempre se dedicou, né? Mas acaba protelando muito a gestação, uhum. né? Busca um estabelecimento profissional para só depois pensar na questão familiar, de ter filhos, enfim. E até, na minha opinião, assim, acho que toda paciente com 30 anos que não tem perspectiva de gestação a curto ou máximo médio prazo, mas curto prazo, deveria ser orientada a realmente olhar com uma atenção maior de como está a sua reserva e, eventualmente, ser proposto para ela, caso ela venha a ter uma reserva não tão boa, a possibilidade de congelar esses ovos, né? Uma proteção ovular, né? Ô, Dori, a gente adora contar histórias de pacientes, eu acho que isso ilustra muito a dor das mulheres, né? E essa semana em especial atendi uma paciente, foi uma consulta online de uma paciente que mora no Canadá. E no final do ano a família dela é daqui de Campinas, inclusive ela passou com um colega de Campinas. Ela veio no fim do ano, foi fazer os exames dela. E aí, no fim do ano, ela já tinha uma super alteração de reserva ovariana, com antimuleriano baixíssimo, com o FSH já limítrofe para falar, tá em transição menopausal, e foi feito um bloqueio com Zoladex para tratar a endometriose dela, e é uma menina de 35 anos que não foi sinalizado sobre reserva. Só uma coisa, o Zoladex, ele causa uma menopausa transitória. Então, ela, não sei se aconteceu, espero que não, você não Foi o falou, caos na vida porque ela dela. poderia virar até, na verdade, uma Sem menopausa permanente, né? Irreversível, exato. E aí o que eu falei para ela, eu falei, mulher, na verdade, quando você fez seus exames em dezembro, já estava desesperador. E aí foi muito a frustração que ela trouxe, foi, doutora, mas poxa, ninguém me falou da reserva. E agora o objetivo dela é uma mulher que o foco dela hoje está na carreira, ela não tem perspectiva, acabou de terminar um relacionamento, ela não tem perspectiva de ter filhos por agora. E é o que eu falei para ela, eu falei, inclusive para um congelamento de óvulos, vá preparada para o desafio, né? Eu falei assim, eu não vou ficar falando para você, cara, você não tem tempo a perder, sabe? Não fique pensando em bloqueio. Ela acabou de terminar o bloqueio do Zoladex porque ela estava impactada até agora, sem sangrar, sofrendo todos os impactos da menopausa. Então, assim, eu falei, meu, tua hora é agora, Vai sabe? buscar. Exato. Então, assim, às vezes eu vejo muito nessa Não talvez é. falta de conversa, de E aí é um alinhamento. ponto, né? Você não está tratando endometriose, você está tratando uma paciente com endometriose. Então, às vezes ela não está, ela está muito. Eu vejo muito isso. Paciente com endometriose, ela vem aqui, às vezes, ela não tem filhos, ela até já tentou engravidar, mas ela está com uma dor tão intensa, que ela me fala: não estou preocupada com o filho, doutor, eu quero resolver minha endometriose. E eu sempre faço aquela pergunta: e se o seu tratamento da endometriose te impossibilitar de ter filhos? Será que é isso? A gente Não. precisa trazer esse olhar, né? Precisa, porque muitas vezes a dor tira essa É, visão da maternidade. sim. E a gente tem essa obrigação. Porque vivenciando isso ao longo de anos, já vi muita paciente que me buscou depois da cirurgia e falou: doutor, devia ter olhado com calma. Agora que eu não tenho dor. E aí, às vezes, infelizmente, você não tem mais uma reserva, né? Uhum. E aí gera uma frustração. E uma frustração é perigosa, é uma coisa perigosa.
É né? porque às vezes você leva para a vida, né? E aí depois vem a menopausa, com tantos desafios da menopausa. Aí você chega na velhice e começa a se questionar de tanta coisa. É claro que a gente não pode, né, prever o que vai acontecer lá na Sim, frente, sim. né? Mas eu acho que o nosso papel como médico é trazer esse olhar e falar, vamos só dar uma olhadinha? Tudo bem, não é um desejo agora. Eu com 30 anos, a Pamela com 30 nunca pensou em engravidar, sabe? Pelo contrário, não vou ter filhos. Então, assim, eu acho que o nosso papel é só trazer. Tipo, põe uma luz A aí, luz né? dá uma olhada, vamos só avaliar? Sim, Será que não é importante? Sabe, sim. eu acho que esse é o nosso papel. Legal. Acho que é fundamental, porque infelizmente, às vezes, não tem mais como voltar atrás. E a gente tem que ter esse Exato. olhar. Opa, e uma coisa que eu acho muito bacana, que a gente vê muita discussão de endometriose e a Uhum. questão hormonal. E a gente sabe que o hormônio tem um papel super importante, um tema que às vezes, quando você está no meio de ginecologistas e conversa aí, tenho certeza que alguém vai perguntar, é a gestrinona, Uhum. né? E você tem uma expertise enorme em conduzir a parte hormonal das pacientes, né? Uhum. Clinicamente, Uhum. isso de uma maneira ampla, inclusive muitas vezes a paciente não vai precisar operar. Uhum. Se você conseguir estabelecer um controle hormonal adequado, ela não precisa da cirurgia. Eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho desses aspectos. Inicialmente, tentar controlar clinicamente, como que você aborda, como é que Uhum. você busca, e daqui a pouquinho eu vou querer saber depois de pós-operatório, e um ponto super importante que é meio difícil mesmo às vezes a gente conduzir é a questão da menopausa. Acho que vale Paciente com muito a pena. endometriose, com endomenopausa, ela pode usar qualquer tipo de hormônio. Se Perfeito. ela operou, ela tem que ter essa preocupação. Perfeito. É difícil, né? Então, fala um pouquinho para mim disso. Tá, eu concordo com você, né? Eu acho que o hormônio, ele é, na verdade, um aliado nosso, né? Então eu não vejo ele como, né, nossa, o vilão da história. Então eu acho muito importante, né, a gente entender que tem situações que a gente vai precisar, e nessas mulheres com endometriose isso modifica o curso da história, né? Modifica a qualidade de vida delas. Eu, particularmente, eu não gosto muito da ideia de hormônios que fazem bloqueio ovariano, com piora da parte hormonal, porque muito das pílulas, né, elas têm muito esse mecanismo de levar o SHBG, que é uma proteína que gruda na testosterona, e aí acaba que a maior parte das mulheres tem uma testosterona livre muito baixa. Então, eu, particularmente, a minha primeira escolha não é a pílula. Hum. Então, a gente tem, né, as progestinas, que são, por exemplo, o Dienogest, o Slinda, que é a ciproterona, né? Então, a gente tem algumas alternativas, que são progesteronas sintéticas isoladas, e que impactam menos na parte hormonal. Hum. Então, a gente acaba, talvez, olhando muito com essa questão hormonal para a mulher, porque a gente sabe o impacto, Mais uma vez, é uma né? mulher, não é uma doença. A Exato, gente tem que é olhar o olhar o contexto. todo, né? Não dá para trocar sofrimento, né? Aí eu odeio meu marido, eu não transo, eu tô engordando, eu tô ganhando peso, meu cabelo tá horrível. Então, assim, tem tanta coisa que não tenho energia para nada, né? Então, eu acho que a gente precisa, claro, decisão compartilhada sempre, né? O que que eu vou ganhar aqui, o que que eu vou ganhar ali. Mas eu, particularmente, minha primeira escolha normalmente não é o anticoncepcional combinado. Então, eu tenho optado muito, em algumas situações pontuais e sempre compartilhando com a paciente, eu vou nessa escolha. Então, eu prefiro ou a progestina ou o DIU hormonal. Eu, particularmente, Tá, gosto muito do DIU hormonal. tá. Eu sei que você também, né? A Sim, gente sempre conversa. o medicado é excelente, né? Exato. A gente conversa muito sobre ele, né? Então, eu acho que é uma alternativa interessante. E os implantes? E, né, a gestrinona, eu sei que é uma grande polêmica falar de gestrinona, mas na prática, vendo mulheres, eu sou uma pessoa muito cautelosa com gestrinona, eu conheço muito ela como hormônio, eu sei então, né, que ela é um hormônio que a gente precisa ter cautela, mas de fato, Dori, muda a história das mulheres com a dor. Então, assim, claro, isso a gente conversa muito. A indicação é cirúrgica, né? Sim, Tem uma doença periureteral, tem uma doença que está obstruindo o intestino, tem o sim, delgado, tem o apêndice, né? O caso é cirúrgico, é cirúrgico. sim. Então, isso para mim é bem, bem leve, né, de definir. Mas como Até porque alternativa. você faz as duas coisas, né, Pamela? Você Exato. se sente muito, faço a parte hormonal e faço a cirurgia, então você se sente muito Muito livre. confortável, exato. Então, de fato, Dori, muda a qualidade de vida das Sim, mulheres. É que eu acho que a gestrinona veio muito com essa ideia de, é vendida como chip da beleza. E eu ainda falo para as pacientes muito, cuidado com essa ideia de chip da beleza, sim. porque como ela tem um perfil de hormônio anabólico, o que que é isso? Ela vai ter, então, enquanto a pílula eleva o SHBG e a testosterona livre fica 0,000, a
gestrinona tem o papel de reduzir o SHBG e a testosterona ficar livre para circular. Então, por isso que ela foi considerada um hormônio anabólico, só que ela foi estudada para endometriose e aí a galera começou a usar para performance. Sendo que tem hormônios muito melhores para performance do que a gestrinona. De fato, eu acho que ela tem o que eu vejo na prática é que ela melhora muito as oscilações hormonais. Então, aquela paciente que sofre muito de TPM ou TDPM, né, um transtorno disfórico pré-menstrual, que impacta muito na nossa qualidade de vida. E para mulheres com endometriose, adenomiose, miomatose, eu acho que de fato ela muda a história da mulher de vida. Claro que para alguns perfis ela é um hormônio que a gente tem que usar com cautela, porque ela tem uma pegada de impactar na questão do HDL. Então, muitas mulheres podem ter uma queda de HDL, e ela é um hormônio que ela reduz o estradiol, os níveis séricos de estradiol. Então, por isso que ela parece ser tão interessante para endometriose e adenomiose. Só que quando reduz os níveis de estradiol a longo prazo, principalmente numa mulher 40 a mais, isso pode impactar muito na qualidade de vida dela. Então, por isso que para mulher 40 a mais, gestrinona com cuidado. E aí, nos implantes, eu particularmente, a gente tem 2 tipos de implantes. A gente tem os absorvíveis e a gente tem os inabsorvíveis. Eles têm mecanismos de ação muito diferentes. Então, os absorvíveis, você coloca, o teu corpo vai ser absorvido. Então, ele faz um pico e depois uma queda. Para endometriose e adenomiose, esse pico e essa queda não parece muito interessante. Isso desequilibra, às vezes a paciente sangra, ela faz picos, então não parece ser uma ideia interessante. Então eu, particularmente, para endometriose e adenomiose, eu gosto muito mais do inabsorvível, porque ele mantém os níveis mais estáveis. E aí depende do que a gente quer, a gente vai usar a dose, a depender do peso da paciente. Então eu, particularmente, acho uma estratégia interessante. E aí outro ponto, é para uma paciente que tem uma boa qualidade de vida. Então, gestrinona é para quem merece. Você pega uma paciente toda inflamada, toda. É o que eu falo, você pega uma casa em Maldivas, a casa é maravilhosa. Só que tá cheia de lixo, cheia de. E eu vou lá e coloco um lustre incrível. Não vai fazer nada. Agora, você pega uma paciente que merece, que treina, que se alimenta bem, que tem uma boa qualidade de vida. Pô, você usa uma gestrinona, ela também vai se beneficiar na questão hormonal. Então, eu acho que Tem que estar com a lição de casa feita. Senão você está utilizando ali uma coisa muito boa, um local que não vai fazer efeito. Né? Exato. E é esse um grande questão, né? Tudo, na verdade, você acaba querendo generalizar, e às vezes é uma coisa que é boa, mas se você coloca no genérico, ela se pulveriza, ela não vai atender. Exato. Né? Então a importância de você olhar, saber para aquele caso é isso, para aquele caso é aquilo. E aí realmente, individualmente, buscar. E a gente vê muito isso, né? Pacientes às vezes que não tem perfil, utilizando às vezes dose alta, procura com um monte de efeito colateral. E aí, poxa, não está resolvendo o problema, né? E tem complicações, né? Que muitas vezes estão Exato. passando desapercebidas. Exato, por quê? Por desconhecimento, porque aí eu vou lá, eu te vendo o implante, aí você coloca o implante, e aí fica essa ideia, né, Dori, que eu acho que foi a questão que rolou com os implantes, que é um curso de final de semana e você sai colocando implante, né? Então, assim, eu tô, sei lá, pelo menos 5 anos aí trabalhando com essa Nossa, eu área. não sei, eu até já falei, Pamela, quando que isso acaba, né? Quando Eu você já para de falei, fazer curso, nossa, eu falo, nossa, Pamela do céu, é toda vez, nossa, eu como falo, que você tem energia para tanto? até muito, nossa, eu me sinto mal, porque eu falo, eu tô precisando fazer um pouco de curso, porque é bastante, e é muito, muito Mas bom. eu acho que isso muda, porque foi muito que a gente viu, né, Dori? Eu vou lá, faço um curso, saio colocando implante. Só que o implante não é para todo mundo. A dose que a gente vai colocar, eu tô com algumas pacientes na transição menopausal. E as pacientes vêm, doutor, mas eu também não sei a dose. Entenda que eu também não sei, porque você tá oscilando. Então a gente vai ter que. Você precisa entender isso. Tem que estar junto comigo pra gente. E aí a gente vai errar pra menos. Porque se eu errei pra menos, a tua experiência não vai ser negativa, você não vai sair cheia de efeito colateral. A gente vem e ajusta a dose. Então é um processo. Não tem uma dose que vai dar pra todo mundo, que vai organizar pra todas, né? Então, Não é matemático. infelizmente, medicina não é ciência exata. É, exato. Exato, né? Ela não é uma ciência exata, exato, ok? E assim, já que você tocou na questão da menopausa, é outro desafio, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com endometriose, era muito comum os pacientes, eu vou entrar na menopausa, vou tentar aguardar. E de uns anos para cá, até por essa evolução que a gente teve na reposição hormonal, né, os benefícios que a gente encontrou nela,
e quem faz clínica está muito mais capacitado do que eu para trazer essas informações, a gente acaba vendo cada vez mais pacientes me procurarem para falar de endometriose querendo buscar a cirurgia na pós-menopausa, Uhum. né, porque é uma paciente que ela tem a endometriose, ela entrou na menopausa, 60% das vezes melhora o sintoma, porém 40% não, melhorou o sintoma, mas ela tem que fazer uma escolha entre Uhum. não ter dor, mas ter que tolerar os sintomas da menopausa, porque toda vez que ela inicia uma reposição hormonal, ela volta a ter sintoma, ela volta a ter dor, se ela tem uma adenomiose, ela volta a sangrar, Uhum. e ela me busca para fazer a cirurgia na pós-menopausa. Então, quanto é difícil conduzir, às vezes, as pacientes com Uhum. menopausa e endometriose. Existe aquele mito, né? A menopausa trata a endometriose. Excelente, eu acho que a gente precisa muito falar disso, da mesma forma que a gente precisa falar de menopausa, porque a gente sabe o impacto da menopausa na vida da mulher. E é o que eu falo para todas as pacientes e até também como mulher e para as minhas amigas e quando a gente está conversando, é que hoje você pega uma mulher de 40, de 50 anos, ela é uma mulher extremamente jovem, né? Imagina tua esposa passando pelo processo, Sim. né? Então, assim, uma mulher extremamente jovem, que tem toda uma vida pela frente, pelo menos metade da vida dela, ou até, vamos colocar um terço aí, Uhum. ou metade da vida para frente. E aí a gente vai viver como, né? Então, assim, eu sou muito fã de reposição hormonal, eu acho que isso muda a nossa qualidade de vida, Com mas isso certeza. não sou só eu, né? Eu acho que a literatura hoje, como você mesmo trouxe, né? A literatura vem trazendo cada vez mais os benefícios, né? O quanto que uma reposição hormonal bem feita muda a sobrevida da mulher, né? Falando em riscos cardiovasculares, em riscos né, da parte óssea, da parte cerebral e qualidade de vida como um todo, sexual e vida mesmo, né? Porque a gente quer ter qualidade de vida. E aí eu acho que a grande questão, eu vou trazer também contando uma história de uma paciente. Essa semana uma amiga me mandou uma mensagem com um caso de uma paciente que já passou por 2 cirurgias, e aí ela tem uma endometriose periureteral e intestinal, pós 2 cirurgias de endometriose, e também com endometrioma. E aí a questão dela é, pã, a paciente a vida dela acabou, ela faz tudo para poder voltar a viver, porque ela não tá suportando mais os efeitos da menopausa. E aí eu não tenho. O que você acha com essa endometriose? O que eu faço? Falei, olha, nessa situação periureteral, eu penso que é uma paciente que eu operaria, porque o que eu, né, a gente aprendeu muito isso, né? A menopausa cura a endometriose, porque na menopausa as mulheres começam a ter uma queda do hormônio estradiol, e a gente sabe que a endometriose, a adenomiose, a miomatose, o lipedema, então a gente tem várias doenças que estão relacionadas à questão do hormônio estradiol, né? Então a gente tem um perfil, né? Não tem, né? Se você for buscar literatura, dominância estrogênica, predominância estrogênica, você não vai achar esse termo, mas todas essas patologias cursam muito nesse perfil, com um predomínio do hormônio estradiol e uma resistência à progesterona. E aí o que acontece? Aí essas mulheres entram na menopausa, estradiol começa a cair, progesterona, testosterona e todos os hormônios que impactam em tudo na nossa vida. E aí elas começam a ter melhora da questão da endometriose, então quer dizer, ela parou de sangrar, parou de ter dor, e ela fica clinicamente melhor da endometriose. Mas a doença tá ali, né? Então não é que ela vai ter cura, é da mesma forma que na gestação. Estabilizou, né? Exato, a doença tá estável. E aí a nossa grande questão ainda é algo que a gente está aprendendo a manejar, a gente tem estudos, poucos, mas a gente tem, mostrando que parece 4% das mulheres podem ter piora com a reposição hormonal. Eu acho que esse número é maior, tá? Sim. Porque Concordo. exato, eu tenho visto na prática muitas pacientes sangrando, tendo piora de dor. Então, o que eu falei, cada vez mais paciente me buscando na exato, pós-menopausa. para operar, Né? né? Então, assim, o que eu continuo falando e afirmando e falo para todas as pacientes. Eu não limitaria uma mulher a fazer reposição hormonal porque ela tem, por exemplo, um útero volumoso e que foi o que a gente viu. Eu lembro na minha residência que eu falava para as pacientes assim, não opera, você tá entrando na menopausa. Eu falo, gente, cara, como que eu fiz isso? Eu não sabia, né? Nossa formação, isso é natural, foi o que eu falei. Quando eu comecei, quantas Meu pacientes Deus. esperaram a menopausa para poder Pra ver se melhorar a melhorava? vida. E aí veio a menopausa, meu Deus, que nem uma avalanche, Trocou né? sofrimento, né? Aham.
E aí eu realmente acho que em algumas situações a cirurgia vai mudar a qualidade de vida delas. E aí a gente ouvia falar muito de tibolona para endometriose. Sim. A tibolona é um hormônio sintético e que hoje, quando a gente pega a literatura, não tem tantos benefícios assim. Uhum. E ela imita estradiol, progesterona e testosterona. O que a gente tem hoje de literatura são muito com os hormônios isomoleculares, que são os bioidênticos, né? Que todo mundo acha que tem que ser manipulado e não tem que, né? Então a gente inclusive tem bioidênticos de farmácia muito bons, né? Então, que é o estradiol, a progesterona natural micronizada e a testosterona quando na via transdérmica. E claro, para mim eu sou bem, eu acho que a gente precisa manter a mulher, a gente quer ter longevidade. Então eu não tenho perfil, até alinho muito com as pacientes, eu não sou a médica da performance. Para mim, a reposição hormonal é dentro de níveis protetores, né, que modifique a qualidade de vida dessas mulheres e que também proteja, né? E aí a gente tem também evidência de que existe, inclusive, um nível de estradiol que a gente quer que a mulher mantenha, e aí esse nível de estradiol parece ser superior a 40, de 40 a 60, porque abaixo de 40 o hipoestrogenismo vai impactar e ela vai ser impactada pela menopausa. Acima de 60, na verdade acima de 100, parece que isso começa a piorar doenças estradiol dependente. Então, o que acontece muito nesses desequilíbrios é que às vezes o estradiol a gente não aprendeu que não dosa, né? E a mulher vai fazendo a reposição hormonal, usa aqui, vai, e às vezes isso vai gerando um desequilíbrio, e aí muito. os níveis sobem, o útero sente, ela começa a sangrar, espessa endométrio, o útero aumenta de volume, então parece ter um Ativa número. foco em endometriose. Exato, começa a ter dor pélvica, então a gente tem que ter essa cautela, e aí eu acho que ter, né, a expertise da cirurgia também me dá muito essa tranquilidade de falar, tudo bem, se a gente precisar operar, a gente vai operar, e aí a gente vai fazendo o controle, e aí eu acho que uma coisa que é meio polêmica, mas eu vou trazer, que é mulheres esterectomizadas usarem progesterona. Então, teoricamente, a gente aprendeu que progesterona é só para quem tem útero. Sim. Só que hoje, com a progesterona natural micronizada, que é a nossa primeira escolha na menopausa, a gente vê os benefícios da progesterona. Então, eu inclusive uso e acho que a progesterona modificou muito o curso para mim dessas mudanças de transição. E ela tem uma ação cerebral que age em receptor GABA, melhora sono, ela protege mama, ela ajuda com estímulo de massa óssea. Então, o que a gente tem feito e tem visto, inclusive literatura, um colega foi agora na atualização que teve em Harvard, e ele inclusive trouxe as evidências de que o uso da progesterona mesmo em mulheres esterectomizadas, progesterona natural micronizada, tá? Deve ser utilizado, tá? Porque a gente tem outros benefícios com ela. Então, teoricamente, uma paciente que teve uma cirurgia com doença residual também está protegida daquela lesão, né? E é isso que a gente fala muito, Dori, exato. Porque mesmo que ela seja esterectomizada, ela é uma predominância estrogênica. Então a progesterona para ela vai ser uma excelente alternativa. Entendi. Então, Interessante, hein? a gente tem usado e na prática muda a qualidade de vida das mulheres. É mais fácil operar, corte e costura é mais leve. Ali olhou, localizou o órgão nobre, preservou, tirou a doença, acabou. Resolvido. Fácil. Vocês viram por que eu gosto Quem vê de cirurgia, pensa. né? Vocês não têm noção do que é essas cirurgias de endometriose, né, Dori? Só não existe anatomia. Mas a gente está ali para achar, né, o caminho das pedras. Né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente trazer é que em algumas situações, o que a gente fala muito hoje é dos hormônios bioidênticos, mas em algumas situações de mulheres que têm doenças estradiol dependente, então endometriose, adenomiose, miomatose, a gente talvez precise lançar mão de um hormônio sintético. Então, talvez uma ideia seja usar um DIU hormonal, principalmente nas fases das oscilações e da transição menopausal. E aí ele tá ali protegendo o útero, fazendo um papel mais, como é um hormônio sintético, ele é mais potente. E aí a progesterona natural micronizada, ela não tem esse efeito que o DIU, por exemplo, tem. E aí a gente pode seguir fazendo a reposição hormonal. Então parece ser uma alternativa muito interessante em algumas situações, usar um hormônio sintético e vir com a reposição bioidêntica nesse manejo. Então sempre, claro, compartilhando com a paciente, entendendo que faz sentido. Até eu tô quase repondo meu hormônio. Olha que melhora. Não, sensacional. Acho que assim, foi uma explicação assim, poxa, perfeito. Né? Não tem nem como
falar mais nada aqui, Tá bom. tá excelente. Bom, e assim, né, vou falar um pouquinho também da parte cirúrgica, até Uhum. porque a Pamela, como a gente estava conversando sobre a questão cirúrgica, que ela também atua bastante, né? A Pamela, ela é cirurgião robótica, ela também atua com a cirurgia robótica há o quê? Uns 5 anos já? 4, 5 anos, né, Pamela? Não Acho que uns sei. 3, É. uns 3. Sei que a Pamela foi a primeira cirurgiã ginecológica, né? Primeira ginecologista a certificar aqui em Campinas, acho que no interior de São Paulo, né, Pamela? Não sei, Eu acho que sim, não Dori, sei. porque eu Aqui quando em eu Campinas, com é, certeza, né? Campinas e região. É, É. Campinas região, é verdade. São Paulo acredito que não, mas da região de Campinas, Você essa foi a é. primeira. E o impacto, né, Pamela? Você já fez laparoscopia, cirurgia robótica, o quanto muda, né? Nossa, É, a ergonomia, é. nossa. E o que se entrega para o paciente também da cirurgia, né? As possibilidades que nós temos com a cirurgia robótica, né? E visualização 3D, estabilidade de imagem, Para úteros maiores, para preservação ovariana. para preservação ovariana. Uhum. É um brinquedo Nossa, sensacional, né? é. É difícil operar de outra maneira depois que você faz cirurgia robótica, porque o conforto, a visão que você já entrega ali, não dá vontade de voltar, né? Não. Muito bom. Pamela, nossa, primeiro, né? Quero te agradecer. Acho que esse bate-papo vai precisar de outros. Foi uma conversa muito boa, né? Mais uma vez, a gente já fez algumas lives, né? Uhum. Quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? Imagina. É um prazer. E eu sempre peço, né, para quem vem aqui bater um papo comigo, falar a perspectiva de futuro, né, no sentido da medicina, como que ele enxerga essa medicina atual. Será que a gente está no caminho certo? Será que o que a gente precisa melhorar? Me fala sua visão humana Nossa. né, dessa Por essa eu não medicina. esperava. Você não me avisou isso antes para eu Ah, poder pensar. mas eu quero sempre a espontaneidade. Eu acho, sabe que às vezes eu vejo colegas se questionando sobre a prática da medicina, e eu acho que você ver uma mulher quando ela volta transformada, eu acho que todos os dias me motiva e continua me motivando. E só que hoje eu não consigo enxergar, separar essa mulher, sabe? Então eu acredito muito nessa visão integrada da mulher como um ser único que precisa ser individualizado e que em algumas situações eu vou usar uma estratégia, em outras situações eu vou usar outra estratégia, numa fase de vida talvez seja esse caminho, em outra fase de vida outro caminho. Então eu acredito numa medicina talvez um pouco, sei lá, iludida talvez, mas eu acho que esse é o caminho para mim, assim, eu não vejo outra forma, não vejo mais sentido em olhar para a doença, o meu foco é em saúde, então eu acredito que todos nós queremos viver bem, acho que esse é o que nos motiva, né? Sim, Então eu acho que é isso, acho que é olhar para a saúde e inclusive dizer para as mulheres, né? A gente pode ter qualidade de vida, a gente pode ter uma vida sexual satisfatória, a gente pode, né, viver sem dor, a gente pode viver sem os sintomas da menopausa, a gente não está limitada, né, nesse caso, né? E essa foi a questão, faz ou não faz reposição hormonal, e assim, a gente tem que viver bem, é a isso. gente quer viver bem, né? Então eu acho que esse é o caminho, eu acredito nessa medicina com um olhar para a saúde. Na verdade, traduz você, Pamela, seu olhar, que é estar com constante evolução, Então acho que é isso. insaciável de conhecimento. Parabéns, é verdade. Você Muito está obrigada. sempre buscando É, ser melhor, né? A Pamela está cada vez melhor em todos os sentidos aí, tô profissionalmente caminhando. sempre buscando. É impressionante. Parabéns, Muito continua. obrigada, Dori, Sorte pra agradeço você. muito. Obrigada, obrigada pela parceria, É, obrigada pela amizade, obrigada por todos os dias me acrescentar e por tantas trocas. O meu mentor, como diz você, né? O meu mentor, então assim, imagina. acho que é o tempo todo a gente tá junto, a gente cresce, né? Isso aí. Obrigado. Agradeço mesmo. Crescemos juntos muito aí. Valeu. Antes de começar a primeira palhinha, lembra? Daqui 10 gravações, certa a frase inteira. Não, tá fácil, a parceira já tá. Os roteirinhos dela, né? Tranquilo. É. Eu adoro esses roteiros. Mas o doutor tira de. Tranquilo. Vamos lá, né? Coitado de mim.